Olá, meu nome é Ana Luísa Howard, pesquisadora sobre patrimônio e turismo industrial, no pós-doutorado em mudança social e participação política da Universidade de São Paulo, Brasil. Agradeço ao Francesco Antoniol pelo convite para compor o Industrial Heritage in the COVID-19 Aftermath, uma videoconferência que objetiva apresentar as consequências da pandemia sobre o gerenciamento, conservação e aprimoramento do patrimônio industrial por meio de depoimentos de especialistas ao redor do mundo. Essa versão da nossa apresentação em português visa ampliar o acesso às informações e o interesse pelo tema em nosso país. O ano de 2020 será marcado na história da humanidade pela crise sanitária, e suas consequências já se delineiam. No Brasil, a perspectiva é que tenhamos um prolongamento da recessão econômica e o desemprego, além do destaque mundial frente aos óbitos pelo Covid-19 relacionados à desigualdade social e à ausência de planejamento do Estado, gerando protestos e confrontos relacionados às políticas e às instituições brasileiras. Durante a quarentena, iniciada em meados de março, foram acirradas as ações do governo federal de extrema-direita na direção da demolição das conquistas ambientais, da nossa indústria, da educação e da história, dentre outros fundamentos de uma nação. Um turbilhão de emoções individuais e coletivas, as redes sociais, outrora apontadas como uma das bases do afastamento social, hoje se estabelecem como aliadas para confrontar e reduzir a ansiedade perante as restrições necessárias ao combate da pandemia e na divulgação do nosso tema de trabalho, do patrimônio industrial. Bem, Cris Meneghello, Aline Carvalho e eu falaremos brevemente sobre política de patrimônio, a relação do patrimônio industrial nas pesquisas e nas universidades, os incentivos fiscais para os projetos e o que vem ocorrendo no mundo virtual para divulgar o tema. Finalmente, Alice Benvenuti nos apresentará a iniciativa Museu do Trem Live. Eu espero que vocês gostem. Eu sou Cristina Meneghello, sou docente do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e sou atualmente a vice-presidente do Comitê Brasileiro de Conservação do Patrimônio Industrial, o TIC Brasil. Ele foi fundado no ano de 2004 por um grupo de estudiosos, também durante um evento na Unicamp, mas é evidente que nas décadas anteriores várias pessoas já estudavam, pesquisavam e protegiam o patrimônio industrial brasileiro, da área das engenharias, da área da história da técnica, da história do trabalho, mas o TIC tem essa função de organizar esses profissionais e essas pesquisas. E em diversas ocasiões, inclusive junto ao TIC Internacional, eu já fui a representante da América Latina junto ao TIC Internacional, e em vários eventos eu tive a oportunidade de falar sobre a importância, a relevância do patrimônio industrial brasileiro. Por isso eu escolhi hoje falar de um tema um pouco diferente, de um tema um pouco mais político, porque o nosso patrimônio industrial, assim como o nosso patrimônio de forma geral, seja ele ambiental, seja ele relacionado às comunidades tradicionais, ele se vê profundamente ameaçado pela situação política que nós enfrentamos em nosso país. Para se ter uma noção, o nosso órgão de preservação federal, o IPHAN, recebeu a nomeação para sua presidência de uma pessoa que não está qualificada, não está à altura e não tem nenhuma experiência em trabalho com o patrimônio anterior. E isso reflete-se também num aparelhamento e num desmembramento dos órgãos locais de preservação e também das outras superintendências do IPHAN. Ou seja, nós temos uma política de desmonte, e isso certamente, na situação de pandemia que enfrentamos, vai repercutir junto ao nosso patrimônio industrial. Por isso, na versão em inglês que fizemos esse vídeo,
Nós pedimos o apoio dos pesquisadores estrangeiros, e aqui nós pedimos o apoio dos pesquisadores nacionais e estrangeiros também, para que voltem os olhos para a situação que estamos enfrentando no país, porque ela acarretará em enormes perdas do nosso patrimônio e, consequentemente, do nosso patrimônio industrial, que ainda não foi suficientemente estudado, não foi suficientemente catalogado e vem sendo destruído de forma cotidiana em nossas cidades e nas áreas mais afastadas também. Então, por favor, fiquem atentos e ajudem o Brasil a proteger o seu patrimônio industrial. Olá a todos e a todas, meu nome é Aline de Carvalho, eu sou arquiteta, professora da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia e membro da diretoria do TIC Brasil. Eu estou aqui hoje para falar brevemente sobre o patrimônio industrial no cenário acadêmico. Nós temos um bom número de universidades e várias delas desenvolvem pesquisas sobre o patrimônio industrial em todo o país. A partir da década de 1970, nós já temos pesquisadores dedicados a esses estudos, com documentação e propostas para a conservação e preservação do patrimônio industrial no país. Como vocês puderam ver na fala anterior e certamente tem sentido na vida e no dia a dia, o Brasil está passando por um momento muito crítico, não só na área de cultura e educação, que são as áreas que eu vou me ater um pouquinho mais, mas em todos os campos nesse momento. Em relação ao ensino superior, a gente teve um bom desenvolvimento entre 2013 e 2014, com crescimento nos investimentos também na área de pesquisa. A partir de 2016, o ensino superior começou a sofrer bastante com cortes no orçamento para a manutenção das universidades e também nos investimentos para a pesquisa. E em 2019 a gente tem novamente grandes cortes nas bolsas de graduação e pós-graduação. Então esse já é o cenário anterior ao Covid-19. Com o Covid-19 aí é que o governo realmente teve a desculpa de diminuir os investimentos em educação e em pesquisa, e esses agora vão ser direcionados principalmente para áreas consideradas prioritárias, ou seja, áreas de tecnologia. E isso significa que as pesquisas em áreas como cultura e ciências humanas certamente não devem avançar. E, bem, depois de tudo isso, não dá para saber muito o que é que vai acontecer após todo esse cenário que a gente está vivendo agora. Acredito que o ensino vai ser praticamente o mesmo, a gente já vinha passando por algumas mudanças com inserção de pesquisas na graduação, também trabalho com patrimônio industrial, a gente vem inserindo propostas tanto na parte de projeto quanto na área de conservação, e precisamos manter esse esforço para que esses estudos sigam em frente. Em relação às bolsas de estudos, a gente já não tinha quantidade suficiente e agora certamente vai ter uma redução ainda maior. E isso com certeza vai reduzir a velocidade também dos estudos e das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas, mas os professores certamente continuarão levando suas pesquisas à frente. Atualmente, na Faculdade de Arquitetura da UFBA, a gente está desenvolvendo um site para documentar o patrimônio industrial da Bahia e também as intervenções em todo o mundo. A ideia era, esse ano, envolver alunos com bolsas de estudo, mas infelizmente, certamente isso não vai acontecer. Mas a pesquisa vai continuar. A gente deve continuar lutando pela educação e pela pesquisa no campo do patrimônio industrial, e lutando pelo nosso país. E pedimos apoio internacional para a nossa luta. Muito obrigada. A lei de incentivo mais popular no Brasil foi a Lei Rouanet, representando 80% do investimento governamental em cultura. Entre 1993 e 2018, foi mobilizado algo em torno de 10 bilhões de dólares atuais em 53.368
projetos culturais do país, segundo um estudo elaborado pela Fundação Getúlio Vargas. O impacto da Lei Rouanet sobre a economia no Brasil, no período de 1993 a 2018, multiplicou positivamente por 2,8 vezes o valor dos impostos convertidos em incentivo cultural. Pouco menos de 1/4 do valor total desses impostos foi direcionado ao patrimônio cultural. Além disso, livros, exposições e filmes sobre patrimônio industrial também foram executados por meio da lei. Apesar do sucesso, a revisão da lei Rouanet estava sendo elaborada e, infelizmente, a promulgação se deu em 2019, quando o atual governo propôs uma série de mudanças que restringiram o interesse dos incentivos da lei, como a redução do valor de investimento permitido por projeto, que passou de 10 milhões de dólares para 200 mil dólares, conversão monetária estimada. Certamente, as mudanças na Lei Rouanet impactarão no desenvolvimento dos projetos também na área do patrimônio industrial. Contudo, durante a quarentena, algumas propostas virtuais com relação ao patrimônio industrial começaram a surgir, em especial aquelas que consideram o turismo industrial como alternativa para a reabertura do setor. Porém, a ação mais frequente no Brasil continua sendo a divulgação sobre o patrimônio industrial nacional e internacional nas páginas e dos grupos em redes sociais, com a curadoria de brasileiros. Meu nome é Alice Benvenuti, sou museóloga, diretora do Museu do Trem de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil, integrante do Comitê Brasileiro para a Conservação do Patrimônio Industrial, TIC Brasil, pesquisadora de museus, gestão, comunicação e público, tendo como objeto de estudo o Museu Ferroviário. O Museu do Trem de São Leopoldo foi fundado em 1976 por iniciativa do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo, da comunidade leopoldense em conjunto com a Rede Ferroviária Federal, todos atentos à necessidade de preservação do patrimônio. O local do museu foi palco da inauguração da primeira estação férrea do Rio Grande do Sul no ano de 1874. Temos neste sítio histórico de 12.600 metros quadrados, localizado no centro da cidade, ao lado da estação de metrô, uma reconstrução da primeira estação férrea, um armazém de carga, locomotivas, carros de passageiros, um acervo tridimensional e também um acervo documental e de fotografias, incluindo negativos de vidro. Diante do impacto e das incertezas neste momento de pandemia, nos perguntamos como gerir um museu que não poderia ser acessado pelo seu público, como oferecer, de alguma maneira, ao público um encontro e, deste modo, existir. Mesmo sem ter respostas, iniciamos o projeto Museu do Trem Live para pensar o museu neste cenário, reconhecendo todas as limitações impostas. Propomos um primeiro ciclo de debates com 5 encontros, reunindo pesquisadores, ferroviários, trabalhadores de museus e interessados no tema. Não pretendemos substituir uma visita presencial ao museu, porém reconhecemos nosso papel como propositor de um encontro que vai além de assegurar objetos. Neste momento, o mais importante é buscar alternativas para a difusão do patrimônio industrial ferroviário, envolvendo o público na reflexão sobre patrimônio, a preservação de bens, a memória, a identidade, a vida e a existência em si. A ideia não é propor mais uma alternativa de entretenimento através de uma ferramenta digital. A proposta é existir enquanto museu na vida das pessoas. Buscar um lugar para o museu neste momento significa também redefinir um lugar no tempo e no espaço, agora virtual, oferecido como alternativa pelo isolamento com distanciamento físico. Sabemos que em nosso país há um grande número de pessoas que não têm acesso às ferramentas digitais e outra grande parcela não tem familiaridade com o uso da ferramenta. Nessa primeira iniciativa, para que as dificuldades legítimas com o uso da tecnologia não impedisse ainda mais a participação, o projeto Museu do Trem Live entrou em contato com as famílias de ferroviários,
e auxiliou no aprendizado do uso com a ferramenta. Realizamos conversas informais para estimular encontros através do celular e dos computadores domésticos. Para algumas pessoas foi preciso o auxílio de filhos e netos para conseguir participar. Incentivamos para que as dificuldades e frustrações, de algum modo, não desestimulasse ainda mais a participação. Diminuir as distâncias é um ponto fundamental. Entendemos que o compromisso do museu é de incluir e acolher, aproximar. Isso nos permite refletir também a nossa função social. O projeto agrupa pesquisadores acadêmicos, juntamente com trabalhadores da ferrovia e suas famílias, colecionadores e curiosos. Trata-se de uma experiência democrática onde a palavra é de igual valor a todos os convidados. O número de visualizações pela página do Facebook Museu do Trem Oficial nos surpreendeu e nos mostrou que, de alguma maneira, passamos a ser recebidos nas casas e na rotina das pessoas em isolamento. Outro aspecto extremamente importante destacar é o desconhecimento dos museus ferroviários entre si. A partir de um mapeamento anterior realizado por mim durante o mestrado em museologia na USP, o projeto convidou ao debate alguns gestores, historiadores, arquitetos e museólogos de museus ferroviários, dos mais tradicionais a museus que utilizam estações ferroviárias, até os espaços de memória e pontos de cultura. Um momento histórico que ficará datado pela aproximação entre as instituições museológicas que salvaguardam o patrimônio industrial ferroviário em um país de dimensões continentais. A tarefa continua, pois ainda temos muitos desafios a resolver e questões específicas nos processos museológicos. O patrimônio industrial pode parecer uma utopia nesses tempos distópicos. Entretanto, como podemos realizar as nossas vidas de maneira mais plena sem utopia?